Fala, criaturas, beleza? Eu sou o professor Rafael, do canal Física para Amadores, e na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre a lei de Coulomb. Então vamos ler o enunciado do exercício 1. Considere duas cargas pontiformes, Q1 igual a 5 microcoulombs e Q2 igual a 12 microcoulombs, separadas 10 centímetros uma da outra no vácuo, sendo K igual a 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado, a constante eletrostática do vácuo. Qual é a intensidade da força de interação entre elas? Com isso, nós temos então que a carga Q1 vale 5 microcoulombs, a carga Q2 vale 12 microcoulombs e elas estão separadas a uma distância de 10 centímetros. No vácuo, onde a constante é igual a 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Ele quer saber qual é a força. É isso que ele quer descobrir. Qual é o valor da força de interação entre elas. Bom, antes de resolver o exercício, nós temos que pensar nas unidades. Eu tenho aqui na constante que a unidade é Newton, então a unidade da força vai ser em Newton. Tenho que é metro, então a distância tem que estar em metro, eu não posso usar com esse valor em centímetros. E aqui tem que estar em coulomb. Então a carga Q1 e Q2 não pode estar em microcoulombs, eu tenho que transformar para coulomb. Então eu vou ter que usar o valor de Q1 igual a 5 micro representa uma potência de 10 elevado a menos 6 coulombs. Q2, 12 micro, no lugar do micro, substitui por 10 a menos 6 coulombs. E a distância de 10 centímetros é igual a 0,1 metro. Aqui é só dividir por 100. Agora eu vou para a equação. A força é igual a K vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. Então, a força vai ser igual a 9 vezes 10 a nona vezes 5 vezes 10 a menos 6 vezes 12 vezes 10 a menos 6 dividido por 0,1 ao quadrado. Para ficar mais fácil de resolver, eu vou separar os números e as potências. Então, eu tenho 9, 5 e o 12. E as potências são 10 elevado a nona, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 6. Isso dividido por 0,1 ao quadrado dá 0,01. Então, vamos resolver as potências. Essas duas potências primeiro, depois eu resolvo com a outra. Então, multiplicação de potências de mesma base. Eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, vai ficar 10 menos 6, mais com menos é menos. Então, a potência vai ser de 10 elevado a menos 12. E vou fazer a multiplicação dos números. Então, a força F vai ser igual a 5 vezes 12, que vai dar 60. 60 vezes 9 vai dar 540. Vezes 10 a nona, que eu ainda não utilizei essa potência, vezes o resultado, 10 a menos 12. Isso dividido por 0,01. Agora, vamos resolver de novo a potência. Então, resolvendo essa potência, 10 é a mesma base,
somo os expoentes. Então, vai ficar 10 da nona menos 12, 10 elevado a menos 3. E vou resolver esse valor aqui. Então, a força F vai ser igual a 540 dividido por 0,01. Isso vai dar 54.000 vezes 10 elevado a menos 3, que é dessa potência. Então, esse resultado vai ser igual a 54, qual que é a unidade? Unidade da força, newtons. Esse é o resultado, é a força de interação entre as duas partículas. Então vamos ler o exercício 2. O gráfico ao lado mostra como varia a força de repulsão entre duas cargas elétricas idênticas e puntiformes em função da distância entre elas, considerando a constante eletrostática do meio como sendo K igual a 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Determine A, o valor da força F. Então, o que ele nos deu no enunciado? Primeiro, que a força era de repulsão, então são duas cargas com o mesmo sinal. Ele disse que elas são idênticas, então se elas são idênticas, elas têm o mesmo tamanho, a mesma quantidade de cargas, e elas são puntiformes, ou seja, o tamanho dessas cargas é desprezível, a gente vai desconsiderar o tamanho das cargas. Tá? Então, aqui ele me deu o valor da constante eletrostática, e ele me deu o gráfico. O gráfico eu tenho dois pontos específicos que eu posso utilizar. Eu vou chamar esse ponto aqui de A e vou chamar esse ponto aqui de B. Então, quais são os dados que eu tenho denunciado? Eu tenho que Q1 é igual a Q2, que eu vou chamar de Q, que são idênticos. Tá? Eu sei que K é igual a 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Sei que a força A vale 9 vezes 10 a terceira newtons. Sei que a distância A vale 0,1 metro. A força B é o que eu quero descobrir, que ele chamou de força F, e eu chamei de B, para ficar mais fácil da gente identificar no gráfico. E a distância de B é de 0,3 metros. Então vamos lá, eu vou aplicar a lei de Coulomb, tanto para o ponto A como para o ponto B. Então, a força é igual a K vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. Essa aqui é do A. E vou fazer a mesma coisa para o B. FB é igual a K vezes Q1, módulo de Q1 ao quadrado, vezes o módulo de Q2 ao quadrado. Isso dividido por dB ao quadrado. A força FA nós já sabemos o valor dela, que é 9 vezes 10 elevado à terceira. 9.000. Isso é igual a K, Q vezes Q, dividido por 0,1 elevado ao quadrado. Do outro lado, FB é o que eu quero descobrir, é igual a K vezes Q, dividido por 0,3 elevado ao quadrado. Então, eu vou ter que 9.000, vou passar esse daqui multiplicando para o lado de lá, e esse aqui também depois para o lado de lá. Então, eu vou ter vezes 0,01 é igual a Q quadrado. Aqui do lado de cá, FB vezes 0,09 é igual a Q elevado ao quadrado. Eu sei que Q elevado ao quadrado é igual a K
vezes Q elevado ao quadrado. Eu posso igualar os dois lados. Então, vai ter K, que é o quadrado, é igual a K, que é o quadrado. Quanto que vale K, que é quadrado? Esse vale esse número aqui. 9.000 vezes 0,01. Ah, eu poderia ter feito a multiplicação? Poderia. Eu só não vou fazer porque aqui tem um 0,09. Fica mais fácil de eu simplificar esses dois números. Então, esse K aqui quadrado vai ser FB vezes 0,09. Agora, ó, eu posso simplificar esse 0,01 com esse 0,09. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 9. Dividir os dois lados por 0,01. Posso simplificar agora também esse 9.000 por esse 9. Então, 9 dividido por 9 vai dar 1. 9.000 dividido por 9 vai dar 1.000. Então, a força FB, que ele pediu no item A, vale 1.000 newtons. Essa é a resposta final. Para ficar mais fácil, no item B eu já deixei alguns dados aqui do lado. Então vamos lá. A intensidade das cargas elétricas. Ele quer saber qual que é o valor do Q. Tá? E eu sei que Q1 é igual a Q2. Eu preciso de um ponto que eu já tenho o valor da força. Como eu já descobri o valor da força F, eu posso escolher entre o ponto F ou esse outro ponto que eu tinha chamado no item anterior de A e de B. Você pode escolher qual dos dois você quer. Eu vou escolher esse ponto A. Então, eu vou aplicar a lei de Coulomb. Força é igual a constante eletrostática vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 dividido por D ao quadrado. A força, eu sei que vale 9 vezes 10 à terceira, então 9.000. Isso é igual a K, 9 vezes 10 elevado à nona, vezes Q1 vale Q, Q2 vale Q, dividido pela distância ao quadrado, que é de 0,1 elevado ao quadrado. Vou multiplicar em cruz. Então, vou passar isso para lá, isso para cá. Vai ficar 9.000 vezes 0,01 igual a 9 vezes 10 elevado à nona vezes Q elevado ao quadrado. Então, 9.000 vezes 0,01 vai dar 90. Isso igual a 9 vezes 10 elevado à nona vezes Q elevado ao quadrado. Esse 90 dividido por 9, posso simplificar. Então, se eu simplificar isso aqui por 9, vai dar 10. Simplificando isso aqui por 9, vai dar 1. Então, vai ficar 10. O 10 elevado à nona, que estava do lado de cá, eu vou passar, ele estava multiplicando o Q quadrado, ele passa para o lado de cá, dividindo. Isso é igual a Q elevado ao quadrado. Aqui, ó, é uma divisão de potências. Então, na divisão, o que eu faço? Mantenho a base e subtraio os expoentes. Qual é o expoente do 10? Ele aqui é 1. Tá? Então, vai ficar 1 menos 9. Vou continuar aqui do lado de cá. Então, Q elevado ao quadrado vai ser igual a 10 elevado a 1 menos 9 vai dar 10 elevado a menos 8. Então, vai dar 10 elevado a menos 8. Q vai ser igual a raiz, passei o expoente quadrado como raiz, 10 a menos 8. Tá? Raiz de 10 a menos 8, eu tenho aqui Q vai ser igual a 10 a menos 4 coulombs. Esse é o valor da carga Q1 e Q2. Duas partículas eletrizadas positivamente com cargas Q1 e 4Q1 são fixadas a uma distância d uma da outra. Uma terceira partícula com carga negativa Qzão é colocada sobre a linha que une as partículas fixas a uma distância x da carga Q1, ficando livre para mover-se para a direita ou para a esquerda. Observe a figura fornecida. Então, ó, nessa figura, nós temos a carga Qzinho1, 4Qzinho1 e a carga Qzão. De Qzinho1 até Qzão, a distância é x.
E de Q1 até 4Q1, a distância vai ser de D. Responda as questões propostas. Item A. Qual é o valor da distância x para que a carga livre Qzão não se mova ao longo do segmento? Então, para que a carga Qzão não se mova em cima dessa linha, para a esquerda ou para a direita, a força trocada entre Qzão e Qzinho tem que ser igual à força trocada entre Qzão e 4Qzinho. Tá? Então, nós vamos ter que achar... eu vou chamar essa carga aqui de A, para ficar mais fácil, essa carga aqui de B e essa carga aqui de C. Então, aqui nós vamos ter uma força FAB e aqui uma força BC. Então, para que a partícula aqui não se mova, a força AB tem que ser igual à força BC. Tá? Para calcular a força B, K, QA vezes QB, dividido por D ao quadrado. Para calcular a força FBC, K, QB, QC, sobre T quadrado. K igual para os dois lados, nós podemos simplificar. QA vale Qzinho 1, QB vale Qzão. D ao quadrado vale x quadrado. Isso vai ser igual a QB vale Qzão e QC vale 4Qzinho 1. Dividido por... Agora nós temos um dilema, né? Aqui é a distância D e aqui é a distância x. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar a distância x em função de D. Essa distância entre B e C vale y. Y vai ser igual a D menos x. Então, aqui eu vou ter D menos x elevado ao quadrado. Como eu tenho Qzão dos dois lados da igualdade, posso simplificar. Como eu tenho Q1zinho dos dois lados, posso cortar. O que vai sobrar, então? 1 sobre x quadrado igual a 4 sobre D menos x elevado ao quadrado. Vou multiplicar isso em cruz. Então, vai ficar D menos x elevado ao quadrado vezes 1 igual a 4x ao quadrado. Agora nós vamos usar um artifício matemático para poder resolver isso mais fácil. Porque está elevado ao quadrado e 4 eu também posso pôr como 2 elevado ao quadrado. Então eu vou fazer D menos x ao quadrado, deixar aqui do mesmo jeito. E aqui eu vou colocar 2x e tudo isso elevado ao quadrado. Por quê? 2 elevado ao quadrado dá 4. X elevado ao quadrado dá x ao quadrado. Com isso, eu posso tirar a raiz dos dois lados. E assim eu vou ter D menos x igual a 2x. Vou fazer as contas aqui, ó. Então, D vai ser igual a 2x mais x. D vai ser igual a 3x. Como ele queria saber a distância x, eu vou pegar esse D e passar o 3 que estava multiplicando o x aqui para baixo. Então, x é igual a D dividido por 3. Essa é a resposta final. Item B. Verifique se existe um valor de Qzão, colocado conforme o item A. Se é colocado igual ao item A, então nós temos que x é igual a D dividido por 3. De modo que as três partículas possam se manter-se em equilíbrio ao soltarmos Q1 e 4Q1. Vou fazer igual lá no item A, vou chamar isso aqui de A, esse aqui de B e esse aqui de C, só para ficar fácil da gente entender. Bom, como nós já pegamos o ponto de referência aqui, agora eu tenho que pegar ou o ponto em A ou o ponto em C.
Eu vou pegar o ponto em A. Então, a força de atração entre FA e FB tem que ser igual à força de repulsão entre FA e FC. Se essas duas forças estiverem equilibradas, as três cargas vão ficar em equilíbrio. Então vamos lá. A força FAC tem que ser igual à força AB. Então vamos lá. QA vezes QC dividido por D ao quadrado. De novo. QA, QB sobre D elevado ao quadrado. K igual para os dois lados, eu posso simplificar. QA vale Qzinho 1. QC vale 4Qzinho 1. E a distância entre A e C é de D elevado ao quadrado. Agora vamos para o outro lado. QA vale Qzinho 1 vezes QB, que vale Qzão, dividido pela distância entre Q1 e entre A e B, que vai ser de x elevado ao quadrado. Posso simplificar já esse Q1 com esse Q1. Não posso simplificar esse, tá? Só tinha um do lado de cá. Então, 4Q1 sobre D elevado ao quadrado é igual a Qzão x elevado ao quadrado. Eu sei que x vale D sobre 3. Mas antes de substituir, eu vou fazer a multiplicação em cruz para ficar mais fácil matematicamente da gente resolver. Então, vamos colocar esse valor um pouco mais para cima, para ter espaço. 4Q1 vezes x ao quadrado é igual a Qzão vezes D elevado ao quadrado. X ao quadrado eu sei que vale D sobre 3. Então, 4 vezes Q1 vezes D sobre 3, isso elevado ao quadrado, é igual a Qzão vezes D ao quadrado. 4 vezes Q1 vezes D elevado ao quadrado, dividido por 3 elevado ao quadrado, que dá 9. Isso é igual a Qzão vezes D quadrado. Como tem D quadrado dos dois lados da igualdade, posso simplificar. O resultado, então, sobra que Qzão é igual a 4 vezes Q1 dividido por 9. Esse é o resultado final. Resolvendo os exercícios de hoje, nós pudemos perceber que é muito importante para a física tentarmos entender o que está acontecendo, e a gente pode utilizar um esquema para fazer isso. É muito importante também retirar os dados para que a gente possa ter uma noção melhor do exercício. Desenvolver toda a conta, parte a parte. E no final, conferir se você colocou o valor corretamente e a unidade corretamente. Espero vocês para uma próxima aula.